Foi em 2017 que eu assisti pela primeira vez o filme Intocáveis. Baseado em uma história real, ele nos mostra a vida de um tetraplégico e de seu cuidador, e todas as situações favoráveis e desfavoráveis que eles passam. Lembro que além da história, o que também me cativou nesse filme foi a cena do negão fugindo da polícia com um sedã insano da Maserati, que eu não fazia ideia que carro era aquele. Ao pesquisar, descobri que o seu nome era 4Porte, e que ele era movido por um V8. Eu sei que à primeira vista esse parece ser só mais um carro criado para encher garagem de rico, mas acredite, ele vai muito além disso. E esse vídeo aqui vai te mostrar o porquê. Deixa o gostei, se acomoda, bora! Em 1963. No mesmo ano que ocorreu a fundação da Lamborghini, foi quando entrou em cena o 4Porte de primeira geração, já equipado com um insano V8. E alguns anos depois, ele se tornou o sedã 4 portas mais rápido do planeta. A segunda geração apareceu na década de 70, quando a Maserati já pertencia à Citroën. O V8 deu espaço a um V6 biturbo e a tração passou a ser dianteira. Nem preciso comentar que alterações tão bruscas como essas não agradou nada o mercado, e a terceira geração, que ganhou vida na mesma década, voltou aos moldes originais. Já a quarta veio ao mundo só na década de 90, e ela foi a primeira geração que passou pelos comandos da Fiat, que adquiriu parte da Maserati em 1993, subseguindo com a aquisição feita pela Ferrari em 1997 de 50% do controle acionário dela. Essa geração durou até 2001. 2 anos depois, chegava a quinta, e é ela que nos interessa. Se tratando de luxo e conforto, o tridente preso na grade dianteira já diz tudo. O interior desse monstro é todo forrado em couro e alcântara, e algumas versões contam até mesmo com acabamento em madeira. E isso é madeira de verdade. Obviamente que para um carro disponibilizado para a classe mais alta da sociedade, é quase uma obrigação que ele entregue tudo isso. Mas como eu disse, esse monstro vai muito além do que só mais um espaço ocupado na garagem dos ricos. E o que lhe proporciona isso é a peça instalada na posição central dianteira. Essa posição escolhida para a instalação do motor, a central dianteira, fez toda a diferença no projeto, porque ela possibilitou uma distribuição de peso quase perfeita, de 49% e 51%. E isso influencia diretamente na agilidade do carro nas mudanças de direção. Mais uma coisa que lhe tirou o aspecto de um grande sedã e lhe deu a pegada de um super esportivo. E agora, falando da peça sob o capô, estava à disposição desse carro 2 tipos de motorização, um V6 biturbo e o já mencionado V8. Neste caso, um V8 Ferrari de 4,2 litros aspirado, rendendo 395 cavalos de potência. Com esse monstro, ele acelera do 0 ao 100 em 5,3 segundos e atinge os 275 km por hora. Não parece tão absurdo até a gente relembrar que esse é um sedã de mais de 5 metros. E falando de peso, ele é mais pesado do que um Chevrolet Blazer. Então nesse caso é um desempenho bem fora de série. E eu sei que as categorias são diferentes, mas vale mencionar que ele finaliza o 0 a 100 mais rápido do que o Nissan Skyline, que é equipado com tração nas 4 rodas. À medida que os anos foram se passando, novas variantes foram ganhando vida. Eu me refiro ao 4Porte S de 2008 e ao Sport GTS de 2009, sendo essa a variação mais insana de toda a linhagem desse monstro até aquele momento. Depois do acerto, o seu V8 passou a entregar 425 cavalos de potência. E essa não foi a única mudança. O sistema de suspensão também foi mexido e substituído, saindo o sistema ajustável da própria Maserati, o Skyhook, por um novo sistema da Bilstein,
Com molas mais curtas, ele rebaixou o carro em 1,5 centímetros na frente e 1 centímetro atrás, em comparação com a versão S. E assim como a suspensão, o sistema de escapamento também foi trocado, rendendo 8 cavalos para um total de 433, sempre que o ponteiro alcançar os 7.000 RPM. Com toda essa força, ele finaliza o 0 a 100 em 5,1 segundos e bate com facilidade os 285 km/h. O tridente da Maserati possui uma seta dividida ao meio em cada uma de suas duas extremidades, e uma inteira posicionada ao centro. Cada seta dividida representa um caminho único e distinto. Elegância, refinamento e habilidade, rebeldia, fome de desempenho e necessidade de aventura. Sendo distintos entre si, os dois lados sempre se unirão para formar um só. E não há dúvidas que o 4Porte incorpora tudo isso com uma excelência absurda. E mesmo que no seu caminho tenha aparecido concorrentes como o S63 AMG, ele sempre se destacou pelo monstro que ele é. Mas ele não é o único. E no vídeo anterior eu falei sobre a verdadeira história dessa super máquina aí. Para assistir é só clicar aqui em cima. E é isso aí, meu bom. Deixa a sua opinião agora sobre esse vídeo, uma sugestão para um vídeo futuro e a gente se vê em breve.